Olá pessoal, voltamos para mais uma aula de inovação tecnológica e empreendedorismo. Tivemos 4 aulas até aqui, estamos na nossa 5ª aula e nesta disciplina vimos até agora diversos argumentos acerca da questão do empreendedorismo e da inovação aplicados à dinâmica de relacionamento entre empresas e mercado. Dissemos que a inovação é algo absolutamente necessário para que as organizações continuem existindo e competindo em cenários de mercado cada vez mais concorrenciais, cada vez mais dinâmicos e muito pautados no desenvolvimento tecnológico, na oferta de serviços com agregação de valor cada vez mais evidente para os clientes. Os clientes que estão se tornando muito mais exigentes do que eram antes e que esperam das organizações incrementos no sentido de tornar o valor por eles percebido cada vez mais diferenciado. Os clientes hoje eles estão buscando um perfil de relacionamento com as empresas que esteja adequado àquilo que eles entendem que é o valor passível de maior majoração, ou seja, eles vão sempre em busca daquilo que é o melhor em sua percepção de relacionamento. Para tal, as organizações precisam estar sempre muito bem alinhadas com a vontade desse cliente, E a inovação traz para o âmbito dessa competição em busca do cliente alguns diferenciais para a organização. Desses diferenciais temos aí os incrementos de ordem tecnológica de produtos e serviços como os mais evidentes, mas também não podemos esquecer que preços ainda são uma variável bastante eloquente na percepção do nosso cliente, ok? Bem, na aula de hoje vamos um pouquinho para o âmbito do empreendedorismo em tecnologia. Eu vou trazer aqui um caso que aconteceu na incubadora de empresas chamada SuperaSeg, Supera Tecnologia em Ribeirão Preto, que é o caso da Pele Nova Biotecnologia. A Supera ela é uma incubadora de várias empresas nascentes, várias startups, e lá na Supera surgiu a Pele Nova, que é uma empresa de biotecnologia que fazia pesquisas sobre propriedades do látex. O látex, que usualmente tem aí como seu principal derivado a borracha, o látex que é extraído da seringueira. E existem outros tipos de utilizações do látex, diversos tipos de utilização do látex. O que a Pele Nova buscou é associar o látex à possibilidade do uso medicinal das propriedades do látex. Então eles observaram e descobriram propriedades cicatrizantes e como construtor de novos vasos em tecidos danificados. Então, a Pele Nova, que é uma empresa que tem como seus principais associados pessoas que são doutores na área de saúde, pesquisadores da área de medicina, conseguiram chegar a este tipo de desenvolvimento. Desenvolveram a patente em 2002, e desde lá já lançaram diversos produtos que são comercializados tanto no Brasil quanto no exterior. É uma empresa que já teve a sua graduação lá da Supera, da incubadora de empresas de base tecnológica lá de Ribeirão Preto, que é ligada à Universidade de São Paulo, e essa empresa já, uma vez graduada, já opera fora do Parque Tecnológico lá e conseguiu promover a sua tecnologia e se consolidou. Então, no âmbito do empreendedorismo, da inovação tecnológica, temos muito claro o perfil dessas empresas que são startups, que exploram algum tipo de tecnologia desenvolvida, seja no âmbito das organizações típicas de ensino, como as universidades, seja no âmbito dos institutos de pesquisa, ou mesmo do desenvolvimento
privado, né, que algum indivíduo ou outra organização venha a desenvolver, as organizações que surgem para exploração desse tipo de tecnologia passam por uma temática, uma dinâmica que é típica e está, de certa forma, absolutamente inserida na lógica do empreendedorismo. E o empreendedorismo que seria, segundo Dornelas, o empreendedorismo é o envolvimento de pessoas e processos que, em conjunto, levam à transformação de ideias em oportunidades, e a perfeita implementação destas oportunidades leva à criação de negócios de sucesso, como foi o caso da Pele Nova. Temos uma ideia, temos uma oportunidade, a partir de um desenvolvimento científico de base, é possível desdobrar algumas das necessidades encontradas nos mercados, né, em soluções típicas do modelo de associação da inovação tecnológica com a temática do empreendedorismo, né? Então, o empreendedorismo, segundo Dornelas, tem essa vertente. Temos também alguns outros casos, né? Casos bastante emblemáticos, não necessariamente associados à tecnologia, mas ao provimento de serviços de uma forma inovadora, como é o caso da Localiza, né? Que iniciou suas atividades lá em Belo Horizonte, quando ainda não existia uma dinâmica de locadoras 24 horas, aquelas locadoras de carro que ficam posicionadas em ambientes estratégicos de fluxo contínuo de pessoas. Hoje, a maioria das locadoras de carro estão lá posicionadas nos terminais de transporte mais usuais, né? Mas a Localiza começou esse processo de locar veículos durante 24 horas lá em Belo Horizonte. Foi inicialmente financiada por empréstimos bancários, né? O Salim Matar, que foi o fundador da empresa, né, iniciou uma frota na década de 80 e conseguiu levantar dinheiro frente a instituições financeiras que cederam aí a oportunidade para que ele pudesse alavancar seu negócio. E na década de 80 ele desenvolveu um modelo de franquia de locadoras, o que na época, pelo menos no cenário nacional, ainda era algo muito novo, que era bastante arriscado por conta de ainda não se ter um domínio muito bom sequer das franquias, ou seja, do franqueamento de outrem para a utilização da marca e de um processo já estabelecido de negócio, mas também da aplicação desse conceito de franquia para um negócio de prestação de serviços como alugar carros, né? Era um modelo ainda pouco explorado e na década de 80 ele se embrenhou neste modelo. Conseguiu, principalmente a partir do sucesso da Localiza, iniciar a reposição dos carros que eram utilizados através da venda desses carros, né? Além disso, ele conseguia fazer com que esses carros fossem oferecidos em outros mercados, né? Gerando aí uma internacionalização da frota dos carros, ou seja, era possível custear parte das novas frotas a partir da venda da frota antiga. Então, o Sr. Salim ele iniciou todo um modelo de negócio que no Brasil passou a ser repetido pelas outras organizações que ofereciam o mesmo tipo de serviço. Então, foi uma inovação a partir de um empreendimento ou de um movimento típico do empreendedorismo, né, que buscou financiamentos em outras instâncias, porque o empreendedor naquele momento não tinha como fazer o negócio acontecer, como ocorre na maioria das iniciativas, principalmente no Brasil, né, e este movimento acabou se consolidando no sucesso da organização dele. Existem vários tipos de empreendedorismo, existem várias tipificações de empreendedorismo e classificações. A palavra empreendedorismo, no âmbito semântico de sua utilização nos dias de hoje, ela advém do extraempreendedorismo, que é o tipo ao qual os termos empreendedorismo e empreendedor originalmente se aplicavam, né? O que seria o extraempreendedorismo? Trata-se das pessoas que identificam oportunidades, ou seja,
conseguem enxergar uma situação favorável para o desenvolvimento de soluções e, com isso, alavancar uma possibilidade de exploração econômica dessa solução, reúnem recursos e trabalham na criação de novas empresas, ou seja, são novos negócios surgindo a partir da identificação de oportunidades. A oportunidade somente ela não garante o êxito, é necessário que haja recursos a serem empenhados na mobilização de outros recursos para serem originados processos que vão gerar valor para o cumprimento de algum tipo de entrega que é evidenciada na demanda identificada nessa oportunidade que deu início ao empenho dos recursos, ok? Então, o extraempreendedorismo ele vai, de certa forma, significar um empreendedorismo de um modo geral que gera novos negócios, e temos o intraempreendedorismo, que é quando assistimos aquele empreendedor que é empregado em uma empresa, atuando como líder do projeto ou no lançamento de novos produtos. Ou seja, eu não estou gerando um novo negócio, eu não estou movimentando uma nova marca, eu não estou mobilizando novos sentidos em relação a uma nova organização e uma nova interação dessa organização para com o mercado, mas sim estou trabalhando para que uma determinada organização já existente consiga inovar, consiga ampliar e manter o seu relacionamento com o mercado. O que o diferencia de outros chefes ou líderes é a sua posição de liderança para a criação e implementação de inovações dentro de uma empresa. Ele também é um empreendedor. Esse é um conceito que surgiu mais tardiamente, porque inicialmente o conceito era de extraempreendedorismo, ou seja, era o conceito do empreendedor que se descola de uma organização para abrir um novo negócio, para gerir uma nova forma de lidar com o mercado, basicamente ancorado por uma relação patrimonial com a organização. No caso do intraempreendedorismo, temos aí o empreendedor atuando numa organização, mas movendo essa organização em busca de resultados, em busca relacionando novos projetos com resultados de relacionamento com o mercado, né? Então, temos esses dois modelos de empreendedorismo. Entretanto, o perfil do empreendedor, ele não é muito distinto, seja no extraempreendedorismo, seja no intraempreendedorismo. O empreendedor, ele deve, principalmente, identificar oportunidades onde outras pessoas não enxergam. O empreendedor costuma ser otimista em relação às possibilidades futuras do empenho de recursos, mas ele necessita de uma dose de realismo para que possa avaliar as relações custo-benefício do empenho de recursos para algum tipo de empreendimento. O empreendedor, ele não é um louco, não pode ser um louco desconectado da realidade. Ele tem que conseguir entender os riscos associados às atividades relacionadas ao ato de empreender, né? Ele também é alguém que combina recursos de forma diferenciada. Estamos falando aqui do bom empreendedor, é aquele que consegue reconhecer as características dos recursos que ele tem e consegue combiná-las de uma forma muito melhor do que a maioria das pessoas, né? É um agente de mudança ao propor novas soluções e resolver problemas novos, ou seja, ele proporciona a alteração de cenários já configurados com a introdução de novas práticas e novas perspectivas de como enxergar os problemas evidenciados nesse cenário, né? Ele também consegue criar valor explorando oportunidades, que significa dizer que a partir de uma necessidade identificada, ele consegue reunir recursos, relacionar esses recursos, encadear um movimento produtivo a partir da utilização desses recursos, gerando valor que será percebido pelo mercado e remunerado por esse mercado. Então, o empreendedor é aquele que consegue alinhar diversas
habilidades em torno de uma atividade que terá um cunho econômico, né, e proverá ao mercado de valor. Mas todo empreendedor inova é uma questão que deve ser levada em consideração. Existem os empreendedores e existem as pessoas inovadoras. E existem os empreendedores inovadores, né? O empreendedorismo também envolve identificar oportunidades com produtos e serviços já existentes. Ou seja, não necessariamente ele é inovador. É possível empreender, como, por exemplo, um indivíduo que resolve abrir a sua própria loja de qualquer tipo de utensílio, baseando-se em com um conjunto de premissas e processos já existentes do mercado, né? Como, por exemplo, um indivíduo que abre uma loja de sapatos, né? Ele já tem lá uma tratativa com o mercado que já está bastante sedimentada no mercado, no imaginário dos seus consumidores, e se ele pretende atuar com esses consumidores, ele vai ter aí que dispor de algumas técnicas para poder vencer a sua concorrência, num segmento que é bastante concorrencial, né? Pois bem, este empreendedor que não necessariamente agregou novas formas de desenvolver o seu negócio, nem usou mão de ferramentas novas ou novas tecnologias, ele continua sendo um empreendedor, entretanto ele não é um empreendedor ligado à inovação, ele não inovou no processo. Então, empreendedores existem e não necessariamente eles podem estar conectados à inovação. O empreendedorismo inovador, que é o que nos interessa mais no âmbito desta disciplina, ele se propõe a criar produtos ou serviços inexistentes ou que possuem algum tipo de diferencial, que significa dizer que este tipo de empreendedor ele está diretamente relacionado com aquele sujeito que domina um conhecimento de uma determinada base tecnológica, que consegue entender os caminhos para a sua aplicação e consegue convergir esta aplicação ao atendimento de uma demanda de mercado e de uma oportunidade de consolidação de negócio e relacionamento com este mercado. Então, é o cara que vai conseguir desdobrar produtos e serviços que ainda não existem em lucro na obtenção de clientes ou na participação e na criação de mercados muitas vezes ainda inexistentes, ok? Além disso, ele tem que conseguir transformar processos e modelos de negócio para fabricar ou ofertar produtos e serviços. É necessário que, durante todo o estabelecimento de um processo de inovação, tenha-se em mente que aquele projeto irá se transformar num processo comum de oferta de serviços e produtos para o mercado. Por isso, a todo momento em que há o desenvolvimento de uma determinada tecnologia, é necessário se preocupar com a reprodutibilidade técnica de cada uma das unidades que deterá aquela tecnologia prospectada e será ofertada pelo mercado, né? Ou para o mercado. Então, o empreendedor tem que conseguir alinhar esses processos e pensar economicamente a respeito deles. Além disso, ele deve ser responsável pela ampliação do acesso a produtos já conhecidos através de práticas que reduzam os seus custos de forma a criar um diferencial. Tá? Bem, quais são as razões para empreender? É possível empreender por oportunidade, né? E aqui nós temos a identificação deste empreendedor com relação com habilidades, tá? O planejamento, que ele deve ter algum tipo de habilidade relacionada, deve se identificar com a questão do planejamento. É necessário levantar e estabelecer o conceito do negócio, tá? Logo após o planejamento. É necessário que haja uma gama de recursos a serem organizados e empenhados para o desenvolvimento de processos atrelados à obtenção de um produto factível e inovador para o mercado, e é necessário que essa oportunidade esteja lá evidentemente sinalizada
e seja um caminho preferível para este empreendedor, né? E uma outra forma, uma outra razão para empreender é a questão da necessidade, né? Então, o empreendedor, ele está lançado aí num determinado mercado por conta de uma necessidade aparente, e esta necessidade vai lhe mover a empreender. Bem, existem alguns atributos relacionados ao empreendedor, ao bom empreendedor, né, que devem ser conhecidos, reconhecidos e levados em consideração. Primeiramente, a adaptabilidade. O empreendedor, ele tem que possuir uma tolerância ou uma possibilidade de se adaptar às situações, tá? É algo que é inevitável quando se fala principalmente de empreendedores de empresas de base tecnológica, né? Ele a todo momento está tendo que reformular o seu modelo de negócio por conta da descoberta de novas aplicações ou pela descoberta de caminhos que não são assim tão bons, que antes eram identificados como caminhos possíveis, tá? Além disso, ele deve ter o comprometimento. Por que o comprometimento? O comprometimento ele vem em resposta a toda a dificuldade que esse empreendedor vier a enfrentar no seu caminho de desenvolvimento do seu empreendimento. Então, o comprometimento faz com que a dificuldade não se transforme numa interrupção do processo empreendedor. Tá? O comprometimento faz com que este empreendedor continue com afinco, buscando novas oportunidades, buscando colocar o seu produto e a sua ideia num patamar de relacionamento com o mercado que possa, assim, remunerá-lo ou trazer a resposta para esse valor que está sendo ofertado. Além disso, o empreendedor deve ser um líder, deve ter características de liderança, porque num primeiro momento da organização, muitas vezes os recursos financeiros para custeio de todas as operações são absolutamente escassos. Ele deve mobilizar as pessoas, principalmente não só por seu poder de convencimento financeiro, mas pelo seu poder de convencimento de liderança. As pessoas devem acreditar em seus sonhos e este empreendedor vai conseguir, através de algumas habilidades de liderança, sendo uma pessoa carismática, ele vai conseguir trazer as pessoas para o âmbito do seu empreendimento, vai trazer as pessoas para a temática da inovação sem ter que dispor de recursos que são limitados para tal, ok? Além disso, o empreendedor precisa ser criativo no âmbito de conseguir enxergar e transformar o modelo de mundo, né, que ele tem, criando ali novas formas de se lidar com os possíveis problemas que venham a aparecer no seu caminho. E deve possuir tolerância ao risco. No Brasil, tipicamente, as pessoas têm baixíssima tolerância ao risco. As pessoas se arriscam muito pouco, principalmente no âmbito econômico, né? E este empreendedor, ele deve sempre ter uma motivação latente, mas não é só a motivação obstinada por conta de uma necessidade financeira ou de uma vontade de se tornar rico, alguma coisa assim. Não, a motivação deve partir de algumas percepções um pouco mais nobres, como, por exemplo, a autorrealização. O empreendedor, ele precisa ter como motivação a vontade de fazer dar certo, não necessariamente por qualquer questão financeira, mas por ver o resultado do seu empenho, trazendo-lhe uma alegria de estar certo acerca de suas convicções. Este é o tipo de motivação que mais dá resultado para os empreendedores. Lógico que, no âmbito da liderança, é necessário que esse empreendedor acabe desenvolvendo habilidades cada vez mais consistentes, porque a ideia do empreendedor como um gênio solitário é errônea. Os empreendedores, eles estão sempre conectados a outras pessoas. É comum aos empreendedores a capacidade de selecionar e integrar talentos, e eles sempre possuem alta capacidade de observação. No processo empreendedor, temos algumas fases que são necessárias de se enumerar.
né? Principalmente a identificação da oportunidade, que é aquela que caracteriza a visão do empreendedor, a criação do conceito e estratégia do empreendimento, captação de recursos, implementação do conceito, seja ele qual for, uma fase de crescimento, né, que é quando o conceito irá se expandir, e sustentação da atividade empreendedora, né? Existem algumas oportunidades para inovação em meio ao ato de empreender. Primeiro temos o inesperado, né, que é algo que vai surgir sem muito aviso, e compreendendo o porquê desse sucesso ou fracasso, é possível identificar oportunidades de inovação. Ou seja, quando há um inesperado, a gente observa a situação do inesperado, é possível trazer novas oportunidades. É possível identificar oportunidades através da observação de incongruências. É só notar que algumas empresas acertam e outras não. Quando você analisa essas incongruências, você consegue ter algumas ideias para inovação. É possível observar oportunidades através do estudo das necessidades de processos, porque lá nós conseguimos identificar fraquezas que podem ser modificadas para se transformarem em forças do negócio. Então o empreendedor vai sempre estar olhando também para o processo de algo que é ofertado para o mercado. Além disso, é possível identificar oportunidades observando a estrutura de indústria e mercado, ou seja, olhando para fora da organização e vendo como se configura esta indústria e esse mercado, observando quais mudanças nessa dinâmica podem apresentar novas oportunidades. Então, sugerindo aí possibilidades de mudança. Além da demografia. A demografia é um item bastante consistente a ser observado, porque mudanças demográficas podem gerar muitas oportunidades de negócio, como, por exemplo, o envelhecimento da população, né? Ou mesmo a densidade demográfica de cada uma das regiões e as questões atreladas ao deslocamento que esse tipo de variável acaba se relacionando. Além disso, a mudança de percepção é outro item a ser incorporado nessa observação, porque a população muda seus pensamentos e comportamentos com o tempo, principalmente devido a mudanças das culturas, e a tecnologia tem tudo a ver com as mudanças culturais. E tem a questão do novo conhecimento, porque sempre que é adendo algum novo conhecimento no âmbito cultural, esse novo conhecimento traz tendências como uma onda de oportunidades para a inovação. Bem, existem algumas dimensões da capacidade inovadora que devem ser levadas em conta. Primeiro, a orientação estratégica, ou seja, para onde são sinalizados os recursos em torno dos objetivos da organização. O comprometimento com a oportunidade, né, que isso é digno e próprio do empreendedor. Comprometimento com os recursos, o empreendedor não pode ser um perdulário, não pode investir sem a previsão de retorno. O controle sobre esses recursos, que tem tudo a ver com comprometimento, e a estrutura administrativa. Além disso, deve ser atribuída em todas as instâncias produtivas desse empreendimento a filosofia de recompensas, porque a liderança ela se esvai quando há um sentimento de expropriação de recompensas. Existem vantagens e desvantagens para o empreendimento. As vantagens para o empreendedor vão da autonomia, ele consegue controlar a sua própria relação de trabalho, né, e com o negócio, a satisfação em aceitar desafios, e o controle financeiro ele está no controle dos recursos de sua organização. Entre as desvantagens estão o sacrifício pessoal. Engana-se quem acha que o proprietário de uma empresa ele não se sacrifica, né? Porque ele é a pessoa de maior responsabilidade por essa empresa, principalmente quando falamos de uma empresa iniciante, uma empresa que ainda está em empreendimento. Temos a sobrecarga de responsabilidades. Usualmente o empreendedor na fase inicial ele acaba trazendo tudo para si, centralizando muitas das decisões, e há sempre uma pequena margem de erro ou a possibilidade do empreendimento não dar certo. A toda ação existe um risco. Existem coisas no comportamento do empreendedor que vão acabar desenvolvendo o seu êxito, como a busca de oportunidades e iniciativa, além da persistência, né? A necessidade de se assumir riscos calculados, ou seja, é necessário verificar se aqueles riscos são condizentes com o que ele pode
abraçar exigência de qualidade, eficiência, comprometimento e busca de informações. O bom empreendedor está sempre bem informado acerca do seu mercado. Além disso, ele tem que estabelecer metas para si mesmo, planejar e monitorar sistematicamente cada um de seus passos, deve possuir persuasão e uma boa rede de contatos e, principalmente, deve ser independente para tomar as suas decisões e ter autoconfiança em relação a elas. Ficamos por aqui e até mais. Olá pessoal, vamos para a atividade da nossa quinta aula de inovação tecnológica e empreendedorismo, disciplina na qual abordamos diversas facetas do relacionamento entre os processos de inovação e o empreendedorismo. Na última aula, na quinta aula, vimos aí algumas características do empreendedor e como o empreendedorismo se relaciona intimamente com a questão da inovação. Logicamente, nem todo modelo de empreendedorismo é inovador, entretanto, é cada vez mais uma condição necessária para as organizações dos nossos tempos que haja um processo de relacionamento íntimo entre a inovação tecnológica e o empreendedorismo. Tanto é que são cada vez mais notórias as organizações de base tecnológica nascidas a partir de startups, nascidas a partir de empreendimentos aí solitários ou de pequenos grupos de pessoas que se unem para o desenvolvimento de algum tipo de tecnologia. Por trás de tudo isso, vem aí uma questão relacionada à tecnologia, principalmente a alteração de toda a cultura produtiva de nossa era, Quais setores precisam se desenvolver para que haja a incorporação de um mercado a transformações como a da internet das coisas? Vocês, logicamente, já devem ter ouvido falar da internet das coisas. É aquele segmento de internet que não media a comunicação entre pessoas, mas media a comunicação entre aparelhos de diversas ordens, de diversos tipos. Seja lá uma determinada geladeira que está conectada à internet para intermediar o relacionamento da casa do indivíduo com alguma instância provedora de alimentos, seja os diversos recursos automatizados que nós temos aí na nossa vida diária, Então tem aqui algumas opções. Será que a saúde precisa se desenvolver? Será que a indústria de semicondutores vai precisar desenvolver? Gestão corporativa ou infraestrutura de telecomunicações? Bem, vemos como linha de resposta, primeiramente, avaliar a indústria de interação com os serviços de internet. Elas passam principalmente pela questão do hardware e software, que, na verdade, são aquelas instâncias que podem gerar e distribuir seus produtos à distância, ou seja, tanto a inovação da internet no âmbito do hardware e do software permitiu que diversos produtores de todas as áreas econômicas da nossa sociedade pudessem operar à distância de seus centros consumidores, Então, a questão do hardware e do software permitiu isso. Além disso, os modelos de gestão podem demandar maior uso da internet e seus recursos. Por quê? Porque a gestão de todo esse aparato econômico, ela demanda alguns recursos que não eram possíveis de serem obtidos antes da rede internacional de computadores. O gargalo para todas essas operações ele vai se encontrar onde? Vai se encontrar no âmbito local, porque é necessário um aparato de distribuição da internet e estrutura de comunicações compatível com as novas tecnologias, os novos hardwares, os novos softwares que estão cada vez mais integrados através da rede. Só que a rede ela demanda, principalmente por funcionamento a uma alta velocidade ou a velocidade que é demandada por esses aparelhos, ela demanda uma infraestrutura em que algumas regiões ela é inexistente ou é bastante prejudicada em relação àquilo que é necessário para funcionamento pleno. No Brasil, temos vários problemas em relação a essa infraestrutura. Primeiro, a internet ainda é cara e a infraestrutura a cabo muito deficiente. A rede móvel não está adequada para as novas tecnologias de transmissão de dados. Se você tem celular, você sabe do que nós estamos falando.
Modelo de comercialização obsoleto, ou seja, a negociação dos contratos de provimento de internet, eles estão muito aquém das premissas que já são contratadas em países de modelo mais avançado. Maiores tarifas de comunicação do mundo. No Brasil, nós pagamos muito caro para conversar à distância. Velocidade dos provedores chega a ser até 20% das verificadas em outros países, ou seja, é muito baixo, muito baixo. E há falhas constantes e SLAs, Service Level Agreements, ou níveis de atendimento, comprometidos por deficiência operacional, ou seja, nós erramos muito na hora de operar. Então, qual que é a resposta? Bem, para que possamos agir nesse novo contexto de internet das coisas, fazer com que o mundo opere num novo nível de eficiência, conectado à rota de inovação que se sinaliza em torno do mundo, precisamos de uma infraestrutura de telecomunicações mais parruda e melhorada. Muito obrigado, ficamos por aqui e até mais.